Convocada pelo Papa Francisco no encerramento do Ano da Misericórdia em 2016, a Jornada Mundial dos Pobres, que neste ano acontece de 10 a 17 de novembro, é um convite a todas as comunidades cristãs e a todas as pessoas de boa vontade para que levem esperança e conforto aos pobres e a colaborarem para que ninguém se sinta privado da proximidade e da solidariedade humana. No programa de hoje, você acompanha a programação completa de atividades que serão realizadas pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro em atenção ao Dia Mundial dos Pobres. Você também saberá como participar e contribuir para a campanha de arrecadação especial Ajude a Formar Bons Pastores, em favor do Seminário Arquidiocesano de São José. Terá informações sobre a Cruz Missionária, que celebra o centenário da Carta Apostólica Maximum Ilude. Fica por dentro de mais uma edição da peregrinação da Legião de Maria à Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha. Confere tudo sobre o Encontro Vicarial de Comunicação promovido pelo Vicariato Episcopal Suburbano e tem detalhes de como garantir o seu ingresso online para participar da Feira da Providência. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. As palavras do salmista "A esperança dos pobres jamais se frustrará" é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o terceiro Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado no dia 17 de novembro. Esta celebração, instituída pelo Pontífice, é fruto do Jubileu Extraordinário da Misericórdia e se realiza no domingo anterior ao da Festa de Cristo Rei. Hoje, nos últimos levantamentos, conforme publicado pelos meios de comunicação, 1% dos ricos tem 80% da riqueza do mundo. Neste contexto, o Papa Francisco quer despertar, através da celebração do Dia Mundial dos Pobres, que é preciso trabalhar para que os mais pobres não fiquem excluídos, esquecidos e abandonados. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Dia Mundial dos Pobres será realizado de hoje até o dia 21 de novembro, com uma programação diversificada, contemplando celebrações, fóruns, momentos de formação, encontro interreligioso, atividades de sensibilização nas paróquias e ações sociais. Durante todo este sábado, por exemplo, foi realizado o Fórum do Dia Mundial dos Pobres, momento de formação dedicado aos agentes das pastorais e lideranças comunitárias. Segundo o vigário episcopal para a Caridade Social, Monsenhor Manuel Manangão, as atividades a serem realizadas na Arquidiocese para comemorar a data terão como norte a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres. Ele ressalta detalhadamente a programação a partir deste domingo. Como domingo é um dia muito paroquial, a gente sempre deixa para que cada paróquia, se ela não consegue fazer sozinha, se junta com a paróquia vizinha, mas colocar alguma coisa que dê valorização aos trabalhos de valorização dos mais pobres dentro da comunidade. Então, são pastorais sociais, pastoral da catequese, as pastorais amplas da igreja, que lidam com as pessoas no acolhimento, no estar junto, no acompanhar, no ouvir, na escuta. É quase que uma espécie assim, fazer do domingo anterior ao Dia dos Pobres um momento de ação, de uma ação que a gente tem chamado ação social, paroquial. Na segunda-feira a gente vem sempre fazendo como um dia ecumênico. Esse ano vai ser um ecumênico e interreligioso. Nós vamos fazer um trabalho que tem a ver com o envolvimento da Igreja Católica e das igrejas cristãs, algumas igrejas cristãs pelo menos, e também grupos que fazem parte do movimento interreligioso. Na terça, nós temos duas atividades. Uma ligada à Pastoral do Menor, com jovens, num centro esportivo que a Pastoral do Menor coordena, e na parte da tarde, um trabalho que é gerado a partir das matérias de cultura religiosa da PUC, o pessoal da universidade, refletindo sobre uma realidade. Em princípio, a temática vai ser os encarcerados, né? Depois, no dia 13, a gente está previsto uma visita a uma comunidade
de Emaús, que hoje é uma comunidade terapêutica. Isso de manhã. E na parte da tarde, nesse dia 13, que é uma quarta-feira, a gente terá uma moção que a gente conseguiu fazer uma provocação na Câmara de Vereadores. Então, em homenagem à irmã Dulce, que foi canonizada, nós vamos fazer uma moção às pastorais e associações vinculadas à Igreja Católica que trabalham com os pobres. No dia 14, um seminário, é uma troca de experiência por conta da questão dos desafios dos conselhos, que tem um papel de atender aos anseios dos mais pobres. Então, o Conselho Tutelar, Conselho de Saúde e todos os outros conselhos de direitos que existem na sociedade e as pessoas envolvidas. E à noite, um momento de oração nas paróquias. Então está se sugerindo, como quinta-feira é um dia tradicionalmente voltado para adoração em muitas igrejas, muitas paróquias, a ideia é ter uma celebração de adoração em função do Dia dos Pobres. No dia 15, que é um feriado, nós teremos a carta do Papa, essa carta-mensagem do Santo Padre, proclamada em cada sede vicarial. É um momento onde a gente vai ouvir, conversar, discutir e ver o que pode ser feito ao longo do prazo. Não é? No dia 16, que é o sábado, teremos uma missa pela Rede Vida, que vai ser na capela da Divina Providência aqui do Colégio Zacarias, e seguida de uma ação social na Praça da Glória, logo aqui também ao lado. No domingo, dia 17, teremos provavelmente, está organizado um café da manhã e a missa na Catedral às 10 horas de encerramento da semana. Eu falo encerramento em parte, porque no dia 21 tem um trabalho que é um Fórum Internacional sobre Moradia, na PUC, no auditório da PUC Rio, onde vai se trabalhar a questão da moradia dos pobres, que é um tema um pouco, como construir uma sociedade que seja capaz de gerar moradia para os pobres, ou de usar a capacidade criativa dos pobres com a ajuda dos governos para poder solucionar o problema de suas moradias. Então isso é um pouco a semana que a gente vai ter aí, que a gente chama de Semana do Pobre. A agenda completa das atividades promovidas pela Arquidiocese do Rio de Janeiro você encontra no site arquirio.org. Para mais informações, ligue 3916-3276. 3916-3276. Formando sacerdotes desde 1739, o Seminário Arquidiocesano de São José é o mais antigo do Brasil e não mede esforços para continuar como uma referência de boa formação e de confiabilidade neste processo que começa com a decisão inicial dos vocacionados até o ápice do tempo formativo, que é a ordenação sacerdotal. Prestando um serviço à Igreja e reforçando seu compromisso com a evangelização, a instituição, que completou 280 anos neste ano, acolhe não só os jovens seminaristas da Arquidiocese do Rio, mas também de outras dioceses do Brasil, dando um belo testemunho de receptividade e unidade ao favorecer a formação dos futuros padres. Atentos a essa realidade e desejosos que essa missão de formar novos e santos sacerdotes continue, é que a Igreja do Rio, todos os anos, no mês de novembro, organiza uma campanha de arrecadação especial em favor do Seminário Arquidiocesano de São José. O reitor da instituição, cônego Leandro de Souza Câmara, traz mais detalhes sobre a iniciativa e conta como você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, pode colaborar com o seminário. A ideia de fazer a campanha de coleta anual em benefício ao Seminário Arquidiocesano de São José partiu do coração do nosso pastor, nosso arcebispo cardeal Orani. Ele, percebendo a necessidade material do seminário, então institui há aproximadamente 9 anos essa coleta, uma maneira de toda a arquidiocese colaborar materialmente para a formação do seminário, além de toda a contribuição que já vem sendo feita espontaneamente ao longo dos meses, através dos grupos de OVS e também dos benfeitores do seminário. O objetivo da campanha é justamente colaborar com essa despesa
anual, né, que o nosso seminário tem na formação dos nossos futuros padres. Existem 3 maneiras mais ordinárias dos fiéis colaborarem com o seminário materialmente. A primeira é através da campanha dos benfeitores do seminário. A segunda maneira é tornando-se um membro da Obra das Vocações Sacerdotais, a OVS. Procurar a sua paróquia, ver com o seu pároco se lá já existe a OVS, se não houver, se pode ser implantado e participar. E a outra forma é através da doação espontânea na nossa conta bancária. Aproximadamente 200 seminaristas nós temos hoje no nosso seminário e são esses rapazes que são alcançados por essa ajuda material que os nossos irmãos e irmãs podem fazer ao seminário. Então toda ajuda financeira serve para colaborar com os gastos de estudos, a faculdade que eles cursam, de filosofia e teologia, também a alimentação e o pagamento dos funcionários, enfim, a manutenção de todo o andamento, todo o funcionamento da casa de formação. Então é muito importante a colaboração dos nossos benfeitores, muito importante a colaboração espontânea, voluntária, de tantas pessoas, até anônimas, que nós não conhecemos nem o rosto, mas que se dispõem, sensibilizam a ajudar a essa causa tão importante, tão nobre para a vida da Igreja, que é a formação dos nossos futuros pastores. O reitor do Seminário Arquidiocesano de São José não falou apenas sobre a campanha Ajude a Formar Bons Pastores, mas também ressaltou e fez uma breve avaliação sobre o ano vocacional sacerdotal na Arquidiocese do Rio. Avaliar o ano vocacional arquidiocesano significa, de repente, fazer uma conclusão de algo que, ao meu ver, não deve se encerrar. Eu imagino que nós podemos refletir sobre o que o ano vocacional sacerdotal pretende a realizar nas nossas consciências, nas nossas ações pastorais. E, nesse sentido, penso que a primeira grande reflexão que nós podemos fazer é de que o ano vocacional ele continua. Ele deve se perpetuar nas nossas ações, nas nossas atividades pastorais, ele deve se perpetuar nas nossas orações, nas preces, na oração que a Igreja faz pelas vocações e na acolhida que nós devemos fazer aos nossos vocacionados para lhes proporcionar um espaço essencial para a escuta do Senhor, a fim de que possam discernir a vocação. É preciso que a gente abrace essa cultura vocacional, de modo que nós abracemos a missão vocacional permanente na nossa realidade eclesial, especificamente na nossa arquidiocese. Então, foi uma experiência muito bonita. A minha passagem pelas paróquias, pude ir a algumas paróquias, visitar e fazer um convite vocacional, um apelo vocacional, dar testemunho aos jovens. Então foi muito importante e eu gostaria de continuar essa experiência de modo que o ano vocacional possa, de fato, continuar acontecendo na nossa arquidiocese. Gostaria de agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos ouvem e gostaria de pedir ao mesmo tempo que possam rezar pelas necessidades do nosso seminário, pelas nossas vocações sacerdotais e também por toda a Igreja. Através da sua ajuda, a Igreja pode continuar a sua missão salvífica, formando sacerdotes que sejam verdadeiros pastores segundo o coração de Deus. Seja benfeitor desta obra e ajude a formar novos padres para a Igreja de Cristo. Você pode contribuir através do depósito bancário na conta do Seminário Arquidiocesano de São José, Banco Bradesco, agência 0814, conta corrente 74903, dígito 6. Para mais informações, você pode ligar 3293 6123, 3293
6123. Você pode ainda ser um benfeitor da instituição, ficando por dentro de todos os detalhes através do WhatsApp 98521 0227, 98521 0227, ou, claro, acessando o site seminariosãojosé.org.br/benfeitores. E a partir de hoje, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro está recebendo a Cruz Missionária, juntamente com o Estandarte Missionário, que faz parte de um movimento da Igreja Católica para celebrar o centenário da Carta Apostólica Maximum Ilude, com a qual o Papa Bento XV quis dar novo impulso à responsabilidade missionária de anunciar o Evangelho. O vigário episcopal do Vicariato para as Associações Públicas de Fiéis ditas Irmandades, Confrarias, Ordem Terceiras e Devoções, Padre Valtemário Frazão, explica mais sobre a iniciativa. O nosso Vicariato para as Irmandades, Confrarias, Ordens Terceiras e Devoções, ele receberá a Cruz Missionária juntamente com o Estandarte, também missionário, que trata-se, na verdade, de um movimento da Igreja para celebrar o centenário da Carta Apostólica Maximum Ilude, uma carta apostólica escrita pelo Papa Bento XV, que tratava então a respeito da missão evangelizadora, da atividade missionária da Igreja em todo o mundo, incentivando os fiéis a deixarem as fronteiras das nações e se empenharem no anúncio da salvação que vem de Deus. O Papa Francisco, para comemorar esse centenário, ele pediu à Igreja uma missão extraordinária, e aqui em nossa arquidiocese ela acontece agora de outubro, já começou, outubro de 2019, até a festa da Unidade de 2020. E a partir do dia 9 de novembro até o dia 29, véspera da festa da Unidade da nossa arquidiocese, a Cruz Missionária, juntamente com o seu estandarte, estarão com o nosso vicariato. Padre Valtemário, além de vigário episcopal do Vicariato para as Irmandades, Confrarias, Ordem Terceiras e Devoções, é também pároco da Basílica Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel, onde hoje já foi realizado um evento com as confrarias de Nossa Senhora do Rosário. O sacerdote destaca as atividades que serão realizadas na Arquidiocese do Rio com a cruz e o estandarte peregrinos, e ressalta a Santa Missa, que será celebrada amanhã às 7 da manhã, na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha. Nós iremos com a cruz e o estandarte peregrinos ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Penha, no domingo, dia 10, na missa das 7 horas da manhã, uma missa celebrada com os irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da Penha de França. A programação segue no dia 16, nós teremos aqui novamente na Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Isabel, um encontro com as Irmandades, Confrarias, Ordens Terceiras e Devoções da Arquidiocese, um encontro aqui na manhã de sábado do dia 16, e nesse encontro a cruz e o estandarte também estarão presentes. No domingo, dia 17, nós iremos levar a cruz juntamente com o estandarte à Igreja de Bom Jesus do Calvário, na Tijuca. Lá teremos uma missa, então, com os irmãos dessa Irmandade da Igreja de Bom Jesus do Calvário e da Via Sacra. No dia 22, é uma sexta-feira, nós levaremos a cruz até a igreja de Santo Elesbão e Santa Efigênia, no centro da cidade. Ela estará presente na missa das 12 horas, da missa do meio-dia, no centro da cidade. E Por fim, nós ainda levaremos a cruz e o estandarte até a igreja de Nossa Senhora da Pena, no Vicariato Jacarepaguá, na missa das 11 horas, no domingo, dia 24, na missa das 11 horas, que será também a missa com os irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da Pena. Então, fica o convite para aqueles que quiserem, então, participar conosco desses momentos celebrativos, juntamente com as Irmandades da nossa arquidiocese. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, o Igreja em Ação volta já já. Estamos de volta com o Igreja em Ação.
E o Senatus Assumpta do Rio de Janeiro convida a todos os fiéis da Arquidiocese a vivenciarem um momento de fé viva e devoção ardente com a Legião de Maria no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Penha. A peregrinação já está na sua 27ª edição e segue também em 2019 em preparação ao centenário de fundação da Legião de Maria no mundo, que será festejado em 2021. A Associação Internacional de Fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada em 7 de setembro de 1921 em Dublin, na Irlanda, pelo jovem Frank Duff, já falecido e em processo de beatificação. E aos legionários que integram o Senatus Assumpta do Rio de Janeiro, o bispo referencial da Legião de Maria do Brasil junto à CNBB, Dom Edson de Castro Homem, faz um expresso e pastoral convite. Prezados legionários de Maria, nós vamos ter a peregrinação anual no dia 15 de novembro, na Igreja de Nossa Senhora da Penha. Eu, Dom Edson de Castro Homem, ponto de ligação entre a CNBB e a Legião de Maria no Brasil. Convido você, legionário e legionária, também os legionários auxiliares, para que participem desta manhã tão importante, que já é uma tradição que nós gostaríamos de manter e reavivar sempre, em louvor de Maria, a Mãe de Deus e nossa. Espero a todos. A Nossa Senhora é de fato aquela que espera cada um de nós. Até lá. A Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha fica localizada no Largo da Penha, número 19. Para mais informações, acesse o site legiãodemaria.org.br. O Vicariato Episcopal Suburbano da Arquidiocese do Rio de Janeiro vai realizar no dia 16 de novembro, às 14h30 da tarde, o Encontro Vicarial de Comunicação, na Paróquia São Benedito, em Pilares. Organizado pela Pastoral da Comunicação do Vicariato, o evento contará com 2 palestrantes. O coordenador do setor de comunicação do Seminário Arquidiocesano de São José, seminarista Carlos Ébano, que abordará o tema Como comunicar bem quando pouco se tem. E a jornalista especialista em mídias sociais e coordenadora de programação da Rádio Catedral FM, Fátima Lima, que fará uma reflexão sobre a espiritualidade do comunicador. Ela falou para nós do Igreja em Ação sobre a importância do tema e adiantou a mensagem que deseja deixar aos comunicadores. A espiritualidade faz parte também da nossa vida de comunicador, né? Então, é uma alegria poder falar um pouquinho disso, porque, primeiro que os papas sempre abordam esse assunto dentro da comunicação. João Paulo II falou muito sobre isso, o Papa Francisco também fala muito sobre isso, né? E eu acho que é importante para o comunicador católico a espiritualidade, porque Deus que rege todas as coisas, né? Então, assim, por exemplo, eu vivo situações, às vezes, no meu dia a dia, que aquele clique me avisa o que eu preciso fazer, né? Ir para a direita ou para a esquerda. E eu percebo que esse clique é a mão de Deus que está se movendo, né, no meu trabalho e que me alerta para uma situação que, às vezes, eu passo desapercebido, né? Que poderia ser diferente. Então, só quem tem a intimidade com Deus, só quem vive essa espiritualidade, que reza, que tem a oportunidade de fazer essas pequenas experiências, né? Também acho que o comunicador católico, ele precisa dessa espiritualidade no seu dia a dia para refletir no seu trabalho. Então, não tem como a gente ser um comunicador, né, como em outras esferas, em outros lugares. Eu acho que para ser comunicador realmente católico, com o objetivo de falar do Evangelho, daquilo que a Igreja está fazendo, né, daquilo que ela prega, da sua verdade, é preciso experimentar. E a experiência parte do momento que eu tenho uma intimidade. E qual é a intimidade? Qual é a relação de intimidade com Deus? É a nossa espiritualidade. Ainda durante o encontro serão dados alguns informes práticos e orientações sobre a atuação dos comunicadores para o ano de 2020. Embora o evento seja organizado pela Pastoral da Comunicação, ele é aberto para a participação de agentes de outras pastorais e movimentos da Igreja, inclusive de outros vicariatos da Arquidiocese do Rio. A entrada é franca. A paróquia de São Benedito
Fica na Avenida Dom Helder Câmara, número 6.653, em Pilares. Mais informações você encontra na página facebook.com/Vicariato Suburbano RJ e também no Instagram, @Vicariato Suburbano ArcRJ. Boa notícia para quem planeja visitar a 59ª edição da Feira da Providência, que acontece de 4 a 8 de dezembro no Rio Centro. Começou a venda antecipada dos ingressos pela internet para o evento. Todos que fizerem a compra até o dia 25 de novembro terão direito à meia entrada e, assim, o valor cai para R$ 12. Os ingressos comprados pelo site deverão ser impressos e apresentados na entrada da feira. Depois do dia 25, os valores voltam a R$ 24 a inteira e a R$ 12 meia, válida para estudantes com apresentação da carteirinha, idosos acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e professores da rede municipal de ensino. Considerado um dos principais eventos socioculturais da cidade, a Feira da Providência chega à 59ª edição, resgatando um tema cada vez mais necessário no cenário atual do Brasil e do mundo: mais diálogo, mais amor. No espaço de 25 mil metros quadrados, o visitante encontrará uma enorme variedade de artesanatos das diferentes regiões do Brasil e do mundo, uma área gastronômica com comidas típicas nacionais e internacionais, mercado de importados, espaço moda, setor de casa e decoração e ainda uma programação intensa de shows e danças folclóricas. A Feira da Providência é um evento cujo lucro é investido nas atividades sociais do Banco da Providência, que atua em 60 comunidades empobrecidas do município, promovendo anualmente oportunidades de trabalho e geração de renda. Por isso, a compra de um ingresso da Feira da Providência é também um ato de solidariedade. Confira a programação completa e garanta o seu ingresso no site feiradaprovidencia.org.br. O Igreja em Ação vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo sábado às 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.